Olá, como vai? Aqui estou eu de volta com mais tutoriais de fundamentos básicos sobre o Blender 3D e nele eu vou falar a respeito de um efeito aqui de texto quicando, usando aqui alguns artifícios e algumas configurações bem simples para criar a simulação. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui de forma bem prática junto ao Blender. Nós vamos inicialmente apagar o cubo selecionando com o botão direito do mouse, tecla X ou a tecla Delete. E nós vamos adicionar nossa área espacial com Shift A um objeto do tipo texto. Veja que o texto está aqui. Eu vou aproximar com a rodinha do meio do mouse. E para nós fazermos com que esse texto rotacione, já que ele está deitado aqui na superfície imaginária, pelo eixo X, que é a seta vermelha, nós vamos usar aquele comando digitando as teclas RX90. Veja que a gente consegue fazer uma rotação pelo eixo X de 90 graus. Já vimos que para mudarmos as características do texto, nós temos um ícone que fica aqui na janela direita inferior, vocês vão ver, em forma de uma letra F. Clicando nele com o botão esquerdo do mouse, nós vamos notar que existem algumas configurações que podem ser feitas nesse objeto, que por enquanto ele ainda não é uma malha, ele é um objeto do tipo texto. Nós podemos rolar essa barra aqui e vemos que temos uma guia chamada Geometria. Nela nós temos a opção Modification, que significa modificações, e temos o Extrude, que é o alongamento do texto. Se nós encostarmos o cursor nessa caixa de deslizamento, que é o slider, clicando o botão esquerdo e arrastando o mouse com o botão esquerdo do mouse pressionado para a direita ou para a esquerda, a gente aumenta ou diminui valores. E a gente consegue, ó, se vocês olharem aí para o centro, modificar a aparência, dando ao texto um aspecto tridimensional. Vou aproximar mais um pouquinho com a rodinha do meio do mouse e vejam que o texto ele é formado de quinas, que são quinas retas. Nós vamos mudar isso aqui e criar uma chanfrura nessas quinas aqui de cada letra. Então nós vamos vir aqui na opção de geometria ainda, na opção bevel, que é a chanfrura. Vamos encostar o cursor na caixinha Depth, que significa profundidade, pressionar o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado nós vamos arrastar aqui para a direita. Vamos ver que a gente consegue dar um aspecto aqui, ó, de acabamento a essas quinas de cada letra. Bem, temos aqui já o texto pronto. Vamos apenas mudar a nossa visão para a visão do modo frontal. Vocês podem usar a tecla 1 do teclado numérico. E aqui nosso texto, repare que ele está à direita da posição do cursor que está no centro aqui da superfície imaginária. Para nós ajustarmos esse texto de forma que o centro fique no centro do texto, nós vamos rolar a nossa barra de rolagem das propriedades do texto. E aqui na guia parágrafo, nós vamos clicar nessa opção Center. Veja que a gente consegue ajustar entre as letras que compõem a palavra texto. Quero lembrar vocês que esse texto aqui vocês podem alterar. É só entrar no modo Edit Mode, que é o modo de edição. Vocês podem usar a tecla Tab ou podem vir aqui embaixo e clicar em Edit Mode. Veja que aqui eu tenho, ó, que é a borracha do teclado, vai me permitir apagar. Eu posso digitar, ó, novamente a palavra, sabe, eu vou digitar em português. Pronto, e vamos voltar para Object Mode, clicando no Tab ou então vindo aqui embaixo, Object Mode. Nós temos aí o texto em português. Vamos ver que as letras estão muito próximas. Eu preciso mudar essa posição dessas letras, eu preciso afastar um pouquinho uma da outra. Então eu tenho ainda aqui na guia parágrafo uma opção chamada Spacing, que é o espaçamento. Veja que aqui eu tenho a opção Letra, que significa mudar o espaçamento entre as letras, o Word, que é entre palavras, e Line, que é linha. Se eu tiver um texto aqui com duas linhas, eu vou afastar o espaçamento entre a linha de cima, a linha de baixo, a linha de baixo e a linha de cima. Tá? Então eu vou escolher essa opção Letter. Clicando nela, pressionar o botão esquerdo do mouse no slider. Com ele pressionado, eu vou arrastar o mouse para a direita. Veja que eu consigo, ó, afastar as letrinhas aqui do centro.
Nós precisamos agora separar essas letras, fazendo com que cada letra tenha uma individualidade. Por quê? Notem que se eu segurar aqui a setinha azul, eu consigo mexer o texto por um todo. Se eu tentar selecionar o T, eu não vou conseguir. Se eu tentar selecionar o O, eu não vou conseguir. Mas eu consigo selecionar o texto por um todo. Da mesma forma, no modo de edição, que é o Edit Mode, eu vou ter ainda a minha borracha aqui aparecendo. Isso quer dizer que esse texto ainda ele não é um objeto de malha. Ele é um objeto texto. Para eu transformá-lo em um objeto de malha, nós vamos voltar ao Object Mode e vamos usar com o cursor aqui na área 3D View o atalho digitando as teclas Alt e C e vejam que eu consigo abrir o menu de conversão. Eu vou converter para um objeto do tipo Mesh. Vou clicar aqui. Note que agora aquele ícone que representava o objeto texto, que era a letra F, ele deixou de existir e passa a ser o ícone que representa o objeto de malha, que é esses três pontinhos formando um triângulo. Então esse objeto aqui agora, ele não é mais um texto, apesar dele estar numa forma de texto. Ele agora é um objeto de malha. Vejam que se eu entrar no modo Edit Mode, o objeto agora ele não tem mais o cursor para você digitar palavras, ele já é um objeto aqui pronto. Eu preciso então separar cada letra dessa para fazer o efeito aí do texto pulando. E como é que eu posso fazer isso, Luciano? Primeiramente eu vou digitar a tecla Z, que vai me permitir usar a visão Wireframe. Eu posso também vir aqui embaixo, clicar a tecla Wireframe. E aqui na visão raio-x eu posso agora selecionar cada letra individualmente para separá-la. Então vamos lá. Vou clicar a tecla B, que me permite abrir a ferramenta de seleção retangular, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar e vou selecionar a letra T. Veja que a letra T está totalmente selecionada. Com o cursor na área, vou digitar a tecla P, onde eu abro o menu de separação e eu tenho as três opções aqui, Selection, By Material e By Loose Parts. Bem, o By Loose Parts, se eu tivesse selecionado o texto todo, ele selecionaria todo o texto e separava o texto parte por parte, ou seja, frente, fundo, meio, lado. Não é isso que eu quero. Eu quero selecionar cada letra e separá-las individualmente. Então eu vou usar a opção Selection. Clicando aqui, veja que a letra T deixou de ter aqueles componentes aqui sendo vistos no modo Edit, pois ele já foi transformado em um objeto individual. Vamos então usar a tecla B novamente. Abre-se a ferramenta retangular, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar e selecionar a letra E. Com o cursor na área, tecla P, Selection. Vamos repetir isso para todas as letras. B, pressionar o botão esquerdo, arrastar, selecionar, tecla P, Selection. B, arrastar, selecionar, tecla P, Selection. E por último, B novamente, para abrir a ferramenta retangular, seleciona a letra O, tecla P, Selection. Notem que agora, cada objeto desse será um objeto individual. Então eu posso voltar para Object Mode. Vamos voltar à nossa visão, que é a visão sólida. Posso usar a tecla Z ou posso vir aqui e clicar na opção Viewport Shade do tipo Solid. E agora note que eu posso selecionar o T individualmente e com o manipulador eu posso movimentar. Agora notem que quando eu manipulo o transformador desse objeto, o ponto de origem, que é esse pontinho que vocês estão vendo aí se movimentando do lado direito, ele está automaticamente configurado na parte central daquele texto anterior. Então nós precisamos fazer com que os pontos de origem de cada letra venham para o centro de cada palavra. Então uma das condições que nós temos é usar a tecla B, selecionar todo o texto, e aqui, olha, nós temos na guia Tools, que é essa lateral esquerda aqui, que é a barra de ferramentas, nós vamos ter uma opção chamada Set Origem. Vamos clicar nela e notem que eu tenho a opção de mandar a origem para os objetos geométricos. Está vendo aqui? Essa segunda opção.
nós podemos usar também o atalho Shift Ctrl Alt C, que nós vamos abrir o menu suspenso dessas ferramentas. Então, clicando aqui Origem to Geometria, veja que todos os pontos de origem foram para o ponto central de cada letra. E agora eu posso selecionar a letra T. Veja que o manipulador e o ponto de origem está na letra T. Se eu clicar a letra E, está aqui. Se eu clicar a letra X, está aqui, letra T e a letra O. Nós vamos fazer o efeito denominado Read Body, que é uma propriedade física, da qual nós vamos fazer com que o texto caia e pule numa superfície. Então vamos criar o efeito Read Body, selecionando a primeira letra, que é a letra T. E com a letra T selecionada, nós vamos atribuir, usando o ícone de propriedades físicas, que é essa bola aqui em forma de uma bolinha de ping-pong quicando, nós vamos clicar nela. Ó. Veja que eu tenho aqui as propriedades para criar efeitos físicos junto ao objeto selecionado. Então eu vou usar o Read Body. Quando nós acionamos o Read Body para a letra T, veja que o contorno da letra passou a ter uma cor verde. O Read Body é um Read Body do tipo ativo, ou seja, ele é um Read Body de ação. E nós vamos mudar apenas esse formato Shape aqui para o formato, nós vamos clicar aqui, ó, do tipo Sphere, que é o formato esférica. Veja que surgiu uma forma esférica aqui, ó, na forma do texto. Nós vamos agora atribuir essas mesmas propriedades que nós usamos na letra T às demais letras do texto. Para isso nós vamos manter ele com a propriedade aqui selecionada. Vamos encostar o cursor na janela 3D View, clicar a tecla B, pressionar o botão esquerdo e arrastar as demais letras. Veja que todas as demais foram selecionadas. A primeira, que é a que tem as propriedades do Read Body, está na cor verde, e as demais na cor de contorno laranja. Para nós mandarmos as propriedades dessa primeira letra para as demais, nós vamos usar uma guia que fica aqui na barra de ferramentas da esquerda, que é a opção chamada Physical. Repare, os físicos estão aqui, e nós temos aqui em ferramentas de objeto, a opção chamada Copy from Active. O que é que eu estou dizendo aqui? Copie as propriedades daquele objeto verde para as demais letras. Clicando aqui, veja que todas as letras agora têm as propriedades que eu atribuí à primeira letra. E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar a letra T, encostar o cursor no manipulador de cor azul, que é a seta que representa a coordenada Z. Na letra E eu vou selecionar, fazer o mesmo. Vou deixar aqui em alturas diferentes. Não vou deixar na mesma altura, não. A gente seleciona cada um, arrasta e coloca no gosto que quiser, tá? Bem, simplesmente aqui o Read Body, se nós dermos a animação na timeline, notem que clicando a tecla Player ou Alt A, nós vamos ter as letras despencando para um abismo sem fim. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ver esse texto colidindo em uma superfície para fazer o efeito do quicar. Então nós vamos Shift A, adicionar uma Mesh Plane, que é um plano. Vamos dar um S de escala para criar o nosso chão. Se nós dermos animação, os objetos de cima vão atravessar essa malha, como se fosse um efeito fantasma. Nós precisamos atribuir à superfície um efeito físico do tipo Read Body, como se ele fosse um obstáculo. Então nós vamos voltar aqui na guia de efeitos físicos, clicar em Read Body, e aqui em tipo nós vamos mudar de ativo para o modo passivo, pois ele vai ser um obstáculo. Se dermos agora animação, veja ó, que o texto cai, mas cai e fica dessa forma que vocês estão vendo aí, e cai em pé. Não é isso que eu quero que ele caia quicando. Então é necessário que com a superfície aqui selecionada, nós vamos voltar nos efeitos físicos que nós atribuímos a ela, e vocês vão ver que o shape aqui nós vamos utilizar o formato Mesh. E vamos buscar uma opção aqui chamada Surface Response, que é a resposta da superfície, do tipo Bounciness. Nós vamos aumentar esse valor para 1. Vamos agora dar animação. O texto ainda não está fazendo o efeito do quicar. Então precisamos agora selecionar cada letrinha. Com cada letrinha aqui selecionada, nós vamos aumentar o valor Bounciness
para o valor 1. Selecionar o E, muda a propriedade para 1, o X volta aqui, propriedade para 1, o T, propriedade para 1. Note que eu estou utilizando aqui o Udibore ativo de cada objeto que eu coloquei, tá? Bem, se eu der agora animação, veja que o texto pula e fica quicando aí na área. Se nós quisermos alterar o peso, nós podemos dar um peso maior a cada objeto, selecionando, dando pesos distintos para que o objeto faça algumas diferenças aí no nosso efeito. Se nós quisermos ajustar nossa câmera para criarmos uma animação, nós vamos então voltar para o frame número 1, vamos vir aqui em View, clicar na opção câmera, note que eu trago a câmera aqui para o centro, e eu posso clicar a tecla N e usar essa opção Lock Camera to View travada aqui na barra de propriedades da 3D View, tá vendo? Com ela travada, eu vou clicar o N novamente, eu posso ajustar a câmera ao meu gosto para fazer a filmagem do efeito que eu quero. Vamos ver como é que fica a renderização dessa cena. Nós temos pouca luz, então nós vamos mudar para a vista superior, clicando em Top, e vamos selecionar essa lâmpada, trazê-la para cá, Shift D, X, nós vamos fazer uma cópia e corrê-la no eixo X. Shift D, G, nós vamos fazer uma lâmpada livre. Se dermos a renderização, é dessa forma que nós vamos ver aí as letrinhas fazendo o efeito aqui na nossa área. Há várias sombras. Por quê? Porque cada lâmpada dessa que eu adicionei, o da WESC, ela está criando um efeito de sombreado na cena. Então eu vou selecionar a primeira cópia, clicar no ícone que representa a lâmpada e vou, nessa propriedade aqui da guia Shadow, tirar essa opção chamada No Shadow. Ou seja, eu vou tirar a sombra do efeito dessa lâmpada. Da mesma forma, vou selecionar essa, vou tirar No Shadow dela. Se viermos agora em Render com F12, veja que eu tenho apenas uma sombra aqui projetada no efeito. Cabe agora a vocês, se vocês quiserem, vamos voltar aqui a visão de câmera, colocar cores em cada texto. Eu posso selecionar e vou aqui em material, criar um material de cor, por exemplo, verde. Vou selecionar a tecla X, vou criar um material em New aqui, Diffuse, clicar nessa caixinha de cor vermelha. A tecla E, eu volto aqui no ícone de materiais, New, na opção Diffuse, eu clico nessa caixinha, boto o azul. Na letra T aqui, segunda, venho aqui material, New, Diffuse, amarelo. E por último aqui, New, Diffuse, vamos botar aqui um roxo. Pronto. E a superfície, por exemplo, eu posso selecioná-la com o botão direito, criar um material para ela também, clicando no ícone de material, New, colocar aqui um bege e vou dar superfície, vindo aqui na propriedades Mirror, que é o espelhamento, vou selecionar essa opção aqui, Mirror, abrir essa setinha e vou aumentar esse valor de refletividade. Eu vou criar reflexo na superfície. Se formos ver a renderização, vocês vão ver dessa forma. O chão com uma refletividade, eu posso aumentar aqui, ó. Vamos dar um valor maior aqui, Render Image, vocês vão ver que eu tenho mais refletividade das letras de cima. E agora, por exemplo, eu posso criar também um ambiente de fundo diferenciado. Eu posso botar uma cor, clicando em Word, em Paper Sky, eu vou botar uma cor aqui um pouco azul. Então, se eu der um render, vocês vão ver, ó, o efeito dessa forma aqui. Então, vamos ver lá como é que ficaria a animação do nosso efeito das letras quicando. Então nós vamos selecionar a câmera, que representa as propriedades de cena. Aqui em Dimensions, nós vamos dizer qual é o tipo de vídeo que nós queremos. Eu uso muito o HDTV 720, que é aquela proporção que existe aí para o YouTube. Vou deixar aqui na resolução de 1280 por 720. E aqui em Output, que é a saída, eu vou escolher o nome para esse arquivo que eu vou criar. Vou botar aqui texto quicando. Então, digito aqui texto quicando. E agora eu vou, nessa caixinha daqui de baixo,
selecionar entre as opções de animação de vídeo, usar a opção que eu desejar. Eu uso muito o AVI JPEG, eu vou clicar nessa opção. Com ela selecionada, eu clico em RGB e mantenho o Quality aqui em 100%. Feito todos esses procedimentos, nós vamos agora vir aqui na guia Render e clicar em Animation. Veja que começa a surgir a animação que vai utilizar-se de 250 frames, que são os frames básicos aí da inicialização do programa, até o fim do efeito aí que vocês vão ver. Quando for concluído, eu volto aqui para finalizar o nosso tutorial. Notem que nós já estamos chegando aqui quase que no último frame. Chegamos aqui em 250, finalizado. Se nós quisermos ver a animação, nós podemos clicar em Render e nessa opção chamada Play Rendered Animation. Podemos usar também o atalho da tecla Ctrl com a tecla F11 juntos. Nós vamos ter o vídeo aí da animação que nós criamos. Olha o texto clicando aí, fazendo um efeito interessante. Vou dar o ESC aqui para sair. É evidente, pessoal, que vocês podem utilizar a criatividade de vocês em conjunto com alguns ajustes a serem feitos aí no lead body, tanto das letras como da superfície, para criar alguns efeitos bem interessantes. Aproveita as dicas e usa a imaginação aí para fazer bons trabalhos. Até o próximo tutorial. Até mais!